Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. Olha, orçamento aprovado, reajuste de 1.641 para aposentados, pensionistas e BPC anunciado, muito mais novidades aí pela frente. Olha, tá cheio de novidades, né? Então eu vou trazer para vocês. Antes eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então, muito obrigada a todos pela companhia e audiência. Como que vocês estão? Vocês são de onde? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu trago aqui as informações para vocês. Eu também aproveito para reforçar que quem precisar de um empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, onde a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chame e a nossa equipe vai te assessorar gratuitamente, ok? Recado dado. Bora lá trazer as notícias. Eu começo aqui, gente, a respeito de uma informação muito importante. Olha só, fila de espera por benefícios do INSS sobe, gente, para mais de 2 milhões. Em dezembro havia, sabe quanto? 2.042.016 pessoas aguardando aposentadoria, pensão ou auxílio. O número retoma patamar registrado em janeiro de 2020 e a fila de espera está atualizada segundo o Boletim Estatístico de Previdência Social, que foi divulgado agora no início de abril. Com isso, a fila retomou, o maior patamar já visto na história. O tempo médio de concessão também voltou a subir para 46 dias no ano passado. O volume inclui tanto os processos que estão com até 45 dias, como os acima disso, e do total, mais de 1,67 milhão de pedidos aguardam análise do Instituto ou perícia médica inicial, gente. E outros 364.600 requerimentos se encontram em exigência, ou seja, aguardando alguma documentação do segurado para que o INSS possa concluir a análise. Ao longo de 2024, não houve mês em que a fila para concessão dos benefícios previdenciários fosse inferior a 1 milhão de pessoas, mas houve uma diminuição do tamanho entre janeiro e junho, antes de voltar a crescer e alcançar o maior número do ano em dezembro. Então, segundo o INSS, o aumento registrado nos últimos meses de 2024 é reflexo da greve dos servidores e peritos, além de alterações da lei que passou a exigir biometria para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e que gerou um represamento além do aumento de requerimentos. Para reduzir a fila de espera, algumas medidas e ações foram adotadas. Primeiro, digitalização dos processos. Atestado médico agora pode ser enviados online, agilizando a análise. Também teve mutirões de atendimento. Foi realizado e está sendo realizada uma série de mutirões por vários estados e municípios do país para acelerar a análise de pedidos acumulados, contratação de novos servidores, reforço do quadro de pessoal para atender a demanda e realocação de servidores para as áreas mais críticas, simplificação de procedimentos, redução de burocracia, exigência e menos documentos para facilitar a concessão de benefícios, prazos reduzidos. A meta do INSS é analisar pedidos em até 30 dias para casos administrativos e 45 dias para casos que exijam perícia médica, mas ainda há desafios significativos para atingir esse resultado. Inteligência artificial. Foram investidos pela Dataprev 10,5 milhões na aquisição de inteligência artificial. O nome da diretoria é DIRAT, Diretoria de Atendimento. Ela vai monitorar o tempo que o segurado entra na agência da Previdência e o tempo de atendimento. Parcerias, o INSS fez parceria com agências do Correio para receber documentação, fez parcerias com cartórios para poder dar entrada, como pensão por morte, salário maternidade. Então as parcerias ajudam a tirar essa sobrecarga dos servidores das agências. Então essas são algumas das principais medidas e ações adotadas pelo governo. Ainda vai ter muito mais e nos próximos dias, segundo o ministro da Previdência, serão anunciadas mais e mais medidas, tá bom? Gente, agora eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês. Vamos falar do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, moradia de qualidade para a população de baixa renda. Você pode procurar seu município, o governo do seu estado, o Distrito Federal, as entidades organizadoras para obter informações sobre a participação do programa.
O programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, ele conta com os recursos do governo federal para a produção de unidades habitacionais subsidiadas, ou seja, que o governo paga uma boa parte para aquisição de moradia por famílias que são enquadradas na faixa 1 do programa. A faixa 1 são famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, que daria agora esse ano R$3.000, né? De imóveis subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo do Desenvolvimento Social. A habitação rural é para famílias com renda anual bruta de até R$31.680. E a vantagem é que você tem aquisição de novos imóveis no programa, e isso ocorre por meio de concessão de financiamento em 60 meses, sobre a forma de parcelamento sem juros alto, com parcelas mínimas de R$80. Os beneficiários que recebem Bolsa Família e benefício de prestação continuada são isentos do pagamento de prestação e recebem o imóvel já quitado, devendo, entretanto, cumprir as obrigações contratuais. As unidades produzidas pelo programa são adaptáveis para pessoas com deficiência e idosos. O aumento do acesso das famílias de baixa renda à casa própria e incentivos à construção civil ajudam no desenvolvimento econômico. Então, para fazer a inscrição no cadastro habitacional e atualizar as informações no cadastro único, você deve procurar o ente público ou a entidade organizadora da sua localidade para obter informações sobre o programa e realizar a sua inscrição no cadastro habitacional. As entidades organizadoras são habilitadas pelo Ministério das Cidades. A atualização ou cadastro das informações do CadÚnico é realizado exclusivamente pela Prefeitura ou pelo Governo do Distrito Federal. E a atualização das informações no Cadastro Único é uma condição obrigatória para a participação do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Havendo imóveis disponíveis na localidade, a Prefeitura ou o Governo do Distrito Federal envia a lista dos candidatos para a Caixa Econômica Federal. A Caixa verifica se os candidatos estão de acordo com as regras do programa e o resultado da análise é encaminhado para o ente público ou entidade organizadora, que divulga a lista dos candidatos selecionados e entra em contato com as famílias. Depois, o ente público ou a entidade organizadora, conforme o caso, convoca esses candidatos selecionados para a apresentação de toda a documentação necessária e informa sobre demais detalhes necessários para a assinatura do contrato. Estão impedidos de participar do programa famílias com renda familiar superior aos limites do programa, titular do contrato de financiamento vigente, equivalente às normas do sistema financeiro da habitação em qualquer parte do país, proprietário, promitente, comprador ou titular de direito de aquisição, de arrendamento, de usufruto ou de uso de imóvel residencial regular em qualquer parte do país, participante que tenha recebido nos últimos 10 anos benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com recursos do Orçamento Geral da União, do FAR, do FDS ou proveniente de desconto habitacional concedido com recursos do FGTS, executados as subvenções e os descontos destinados à aquisição de material de construção e o crédito instalação disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, na forma prevista em regulamentação específica. Um ponto importante é que o imóvel ele destina-se exclusivamente para a residência do beneficiário e sua família e deve ser ocupado no prazo estabelecido pelo ente público e pela Caixa Econômica Federal. Havendo aluguel ou abandono ou a cessão a qualquer título do imóvel não são permitidas durante a vigência do contrato. A ocorrência de alguma das situações acima pode causar a perda do imóvel e sua destinação a outra família indicada pelo ente público. E o governo federal publicou a portaria do Ministério das Cidades, número 1248 de 2023, que equipara os contratos vigentes assinados com subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, às novas regras do programa, conforme a Lei 14.620 de 2023. Sendo assim, o pagamento das parcelas será dispensado para contratos que atendam aos seguintes critérios: contratos vigentes celebrados com família beneficiária do Bolsa Família ou que tenha membro que receba o BPC, tá? Na data do dia 28/9 de 2023, que foi a publicação da portaria. Contratos vigentes celebrados com recursos do FAI e FDS em que a família já tenha pago 60 parcelas ou mais. Contratos vigentes celebrados com recursos do PNHR em que a família já tenha pago uma parcela ou mais. Para situações descritas acima, a Caixa Econômica Federal já suspendeu a cobrança das parcelas e disponibilizará o termo de quitação, o termo de quitação desde o dia 20 de janeiro de 2024.
O enquadramento das condições da portaria não dá direito da devolução de prestação já paga, tá? Pelo beneficiário. E para verificar se seu contrato atende aos critérios da portaria do Ministério das Cidades, número 1248 de 2023, para quitação das parcelas e suas parcelas ainda não estão quitadas, você pode entrar em contato com o próprio Ministério das Cidades através do governo federal ou na Caixa Econômica Federal, tá? Os contratos de financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia não fazem parte das medidas da portaria do Ministério da Cidade, número 1248 de 2023, tudo bem? A Caixa inicia a recepção de propostas para o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, e as propostas podem ser apresentadas pelos entes públicos e por construtoras também, tá? Que são autorizadas. Então, gente, é isso daí, informação de utilidade pública para vocês, e vocês podem entrar em contato com a própria Caixa Econômica Federal para vocês terem um atendimento mais completo sobre esse assunto. Quem sabe esse ano é o ano em que você poderá aí, né, ter a sua tão sonhada casa própria. E você que é do Bolsa Família e do BPC, não precisa pagar nada. Gostou? Então, vão atrás e depois me conta se vocês conseguiram. Gente, mudando de assunto. O governo deve recompor 14,5 bilhões de reais no orçamento ao longo desse ano. Os recursos serão destinados principalmente ao programa Pé de Meia, que deu que falar esse Pé de Meia, né, que é uma poupança para jovens do ensino médio público de ensino, e também a Lei Aldir Blanc de fomento à cultura, o que gerou uma repercussão negativa aí também. E o governo, ele deve fazer esse cumprimento segundo a própria Câmara dos Deputados ao longo desse ano. São 14,5 bilhões de reais. O relator do orçamento desse ano foi o senador Ângelo Coronel. Ele disse que o governo está apenas usando as regras legais e os prazos que tem para fazer essas adequações. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Câmara com essas informações. Apesar do orçamento prever um superávit de 15 bilhões para esse ano, esse dinheiro não pode ser usado para aumentar o total de despesa porque existe um teto de gastos definido pelo arcabouço fiscal. Portanto, as mudanças terão que ser feitas com remanejamento orçamentário. No caso do Pé de Meia, segundo o senador, o orçamento tem 1 bilhão de reais reservado e o restante será complementado até junho, quando vence o prazo de 120 dias que o Tribunal de Contas da União estabeleceu. Já a Lei Aldir Blanc sofreu um corte de 2,5 bilhões de reais nos 3 bilhões esperados para o ano, mas o governo já divulgou nota informando que tudo será recomposto. De acordo com a nota, essa recomposição pode ser feita por ato do executivo porque a despesa é considerada obrigatória. Já a recomposição do Pé de Meia será feita por projeto de lei do Congresso Nacional com pedidos de suplementação do orçamento. O relator do orçamento contou que alguns cortes foram enviados pelo governo antes da votação do orçamento no último dia 20 para atender às demandas das emendas de comissão permanentes da Câmara e do Senado. O senador Ângelo Coronel explicou ainda que as emendas cumprem um papel importante dentro do orçamento. Muitas vezes o governo e seus técnicos não sabem onde é que ficam aquelas cidades, longe dos grandes centros urbanos, e é importante ouvir o prefeito, vereador, deputados que representam essa cidade. O senador, para aqueles que façam a alocação dos recursos diretamente para atender essas localidades. E após a sanção do orçamento, o governo já informou que vai enviar projeto de lei ao Congresso para elevar o limite da isenção da tabela do imposto de renda para 2 salários mínimos, né? O governo disse que quer elevar, na verdade, a isenção para 5 salários mínimos através de projeto, mas temos que esperar a aprovação do Congresso. Enquanto isso, saiu aqui uma confirmação do Boletim Focus atualizado, na qual o mercado prevê a inflação alta. Essa inflação alta e uma redução da projeção de alta do PIB, tanto para esse ano para 2026, os números foram divulgados pelo próprio Banco Central do Brasil. Analistas informaram a projeção de crescimento do PIB também desse ano, que passou a ficar menor do que 2%, mas eles fizeram uma projeção de mercado com base na alta dos juros, com base em tudo que está aumentando. E as projeções são fruto de pesquisas com mais de 100 instituições financeiras que constam do relatório Focus, que foi divulgado pelo Banco Central. E para a inflação desse ano, a estimativa do mercado passou de 5,68% para 5,66%. Mesmo com a leve redução, a expectativa continua bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. E com essa informação, se continuar dessa forma, o salário mínimo de vocês, gente, vai passar
para R$ 1.641. Isso vai atingir aposentado, pensionista, BPC. Então, o reajuste de 1.641 é a nova projeção com base nessa inflação de 5,66% e o PIB de 2024, porque o desse ano vai ficar abaixo, mas o de 2024, que seria considerado para o salário de reajuste de 2026, seria de 2,5%, que é o teto, né? Então, 2,5 mais o 5,66, estamos falando de 8,16% de reajuste. O salário hoje é 1.518, com esses 8% vai dar 1.641 a projeção para janeiro de 2026. Então já vão se preparando aí, claro que tudo pode mudar, porque a inflação tem que esperar até chegar o mês de novembro e fechar para ter a certeza de valor exato, mas com a projeção já dá para se ter uma noção e já ir se preparando com o novo salário. O que vocês acharam, hein? Será que essa política de valorização do salário mínimo, ela não teria que passar por uma reforma? Porque o salário está tão longe da realidade do povo brasileiro para atender as necessidades básicas de verdade, não é mesmo? Comentem aí, esse foi o vídeo de hoje, obrigada, um beijo, até logo.